We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter that after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The seed is found, God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you. Now, come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter after Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guests. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. Onward, Christian soldier, marching as to
todos nossos irmãos. Como é maravilhoso podermos ter o privilégio de fez uma multiplicação. É o que Deus tem feito conosco hoje. Multiplicação de bênçãos. Aleluia. Uma certa vez Jesus Cristo, calma grande multidão, na praia da Galileia, fez uma multiplicação, com 2 peixes e 5 pães, todos juraram que não, mais de 5.000 pessoas deu comida boa, deu peixe, deu
vamos agora ao mais importante, ouvir a voz do nosso profeta, na tradução, na voz do nosso pastor Joaquim Gonçalves. Now the man may be an impostor, Agora o homem pode ser um inspetor, he may be a hypocrite, ele pode ser um hipócrita, he may be an infidel, ele pode ser um infiel, he may be a saint. ele pode ser um santo. I don't know nothing about it. Eu não sei nada a respeito dele. I mean, just standing there. Ele simplesmente está aí de pé. But if the Holy Spirit will come and reveal to him, let him be the judge from then on. Mas se o Espírito Santo vier e revelar a ele, que ele seja o juiz daí em diante. He knows. Ele sabe. If the Holy Spirit can tell him what has been in his life, surely Se o Espírito Santo puder dizer-lhe o que tem havido em sua vida, seguramente ele, if that's true, he could believe what will be in his life. se isso for verdade, ele poderia crer no que haverá em sua vida. Is that right? Certo? If he could tell what has been, what about what will be? Se ele pode dizer-lhe o que tem havido, que tal acerca do que haverá? Now he'll know whether it's right or not, whether it has been. Agora, ele saberá se isto é certo ou não, se tem havido. Doctor, you believe this. You and mother both. Doutor, o senhor crê nisto. O senhor e sua mãe, ambos, You believe it. vocês creem nisto. And the other doctor sitting back there also, from Springfield, Missouri. E o outro doutor sentado lá atrás também, de Springfield, Missouri. See, the Holy Spirit's in here now. Está vendo? O Espírito Santo está aqui agora. Gray-headed man there. Standing out the Abilene Motel out here. O homem de cabelos grisalhos lá, hospedado no hotel Alben aqui. You're suffering with something in your side. O senhor está sofrendo de algo em seu lado. O irmão diz, correto. You're not from here to begin with. You're from Canada. O senhor não é daqui para começar, o senhor é do Canadá. Yes, that's Sim, correto. British Columbia. Colômbia Britânica. right. Correto. Vancouver. Vancouver. That's right. Correto. You come from Finland. O senhor vem da Finlândia. Yes. Kitos. Sim. Kitos. Kiitos. Em finlandês, Kitos significa obrigado. Kiitos, God. Kitos, e Deus o abençoe. God bless you. Go home. You're well. Deus o abençoe. Vá para casa, o senhor está são. Jesus Christ makes you well. Jesus Cristo o torna são. Amém. You believe? Vocês creem? I don't know the man. I don't know now what I said to him. Não conheço esse homem, não sei. Agora o que ele disse, That was the Holy Spirit speaking. isso foi o Espírito Santo falando. Another stranger. Outro desconhecido. I don't know the man, never seen him in my life. Não conheço este homem, nunca o vi em minha vida. I suppose we're strangers. Is that right, sir? Suponho que somos desconhecidos um para o outro, correto, senhor? That's right. O irmão disse certo, está correto. I've never seen the man, know nothing about him. Nunca vi este homem, não sei nada a seu respeito. I'd be real reverent. Agora sejam realmente reverentes. And if I don't know nothing about the man, E se eu não sei nada a respeito deste homem, and the Lord will tell me something about him, e o senhor me disser alguma coisa a respeito dele, then surely that would confirm that it takes something more than man to do that. então seguramente isso confirmaria que se requer mais que um homem para fazê-lo. Is that right? Correto? Now, if you just be real reverent and watch and be careful, Agora vocês apenas sejam realmente reverentes e observem e estejam atentos. and when the Holy Spirit brays over you like that, accept it. E quando o Espírito Santo soprar sobre
você desse modo, aceite-o. Believe it with all your heart. Creia nele de todo o coração. Oi. Bom dia com Jesus. Deus abençoe. Nós vamos orar pelos pedidos, só que não tem nenhum pedido por escrito. Parece que não teve ninguém para escrever os pedidos. Mas se tem pedidos, ia ser escrito, e às vezes mesmo que não ia, nós vamos colocar de pé, orar, e vamos levantar nossa mão em favor de todos os pedidos que, porventura, seria escrito, ou então alguém que quer interceder por alguém. Estou lembrando que de um pedido, a Marisa está pedindo oração, praticamente por ela, o irmão Aldo, o irmão Paulo, Billy Paul, Henrique. O Henrique é o outro, né? E vamos orar por eles por motivo de Deus dar saúde para eles, né? E também outros da mesma forma. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, é um momento que é dedicado, Senhor, à oração pelos pedidos, e nós nos colocamos em posição, nós inclinamos a nossa cabeça, e certamente alguns levantam a sua mão, estão levantando por alguém, e nós pedimos a bênção, ó Deus, por todos esses pedidos, por cada pessoa, Senhor, que está carente, necessitado nesta manhã. Aceita, Senhor, a nossa oração em favor deles, para que eles sejam curados, sejam libertados, ó Deus, da fraqueza, da doença, da enfermidade, ou do problema, o que for, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor, nesta manhã, que está presente, possam, ó Deus, ter misericórdia de cada um, estendendo a sua mão de bondade, para abençoar todos os pedidos, ó Deus, possam ser respondidos, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Pode assentar. Engraçado, né? Sexta-feira nós tinha pouca gente e muitos obreiros. E hoje nós temos mais gente agora e não tem nenhum diácono, nenhum obreiro. Eles é um grupo, né? No celular. De certo eles estão sabendo que não tem nenhum aqui nesta manhã. Mas o irmão Wagner está na porta e ele também vai tirar a oferta. Vamos adorar o Senhor com nossas ofertas.
Amém, graças a Deus. O irmão Ademilson não pediu para justificar sua ausência nesta manhã, mas eu fiquei sabendo através da irmã Ruth que ele está trabalhando hoje de manhã. Agora os outros eu não sei. Não teve nenhuma justificação, às vezes até porque não tinha quem escrevesse, né? Mas com certeza estão trabalhando, ocupados, não está presente. Provavelmente, talvez estão à noite. E nós vamos então, na continuação da mensagem, nós vamos continuar. A qual mensagem que nós estamos ouvindo pelo profeta na escola dominical? Quem que sabe aí? Já é ela, já? Qual é então a penúltima que nós ouvimos? Acabamos. Se é que é conferência com Deus, então nós terminamos de ouvir outra, que eu estava pensando que era ela, né? Eu estava pensando que é a mensagem ainda, influência. Não é não? É? Então, pô, isso aí foi descoberto sexta-feira, que nós estamos ouvindo essas mensagens e não estamos sabendo qual é a mensagem que nós estamos ouvindo. Mas a partir de então, nós vamos ouvir as mensagens sabendo qual é a mensagem que nós estamos ouvindo. Então, eu pensei hoje que é influência ainda. Aí os irmãos estão dizendo que é. Agora, pode que mistura, porque essa da escola é na voz do profeta, a parte da escola, em tantos parágrafos. E também estamos ouvindo outra mensagem através do programa de rádio, que pode ser a qual? Qual mensagem que nós estamos passando no programa de rádio? Todos os cultos. Porque aí mistura, né? Confunde. Aí na sexta-feira nós fomos ver isso aí, a gente descobriu que as pessoas estão ouvindo a mensagem, mas sem saber que mensagem que é. Eu não sei. Nós temos que prestar atenção, né? Nós estamos ouvindo 3 mensagens nos cultos. Na escola, é essa influência, se não terminou. Influência? Ainda? Influência é o estudo da mensagem influência, né? É agora. Pois é. E antes de começar a mensagem, passa lá o título dela. Então, estou sendo avisado aqui que é bom passar o título da mensagem. Ah, eu sei. Então, toda vez que vai passar uma mensagem, por exemplo, nós vamos estudar a mensagem influência que nós estamos estudando na escola dominical. Aí nos cultos nós estamos estudando a mensagem qual? Os programas de rádio. Nós estamos estudando no programa do rádio, o que nós tivemos sexta-feira aí. Contagem regressiva. E na voz do profeta, aquele final do programa, nós estamos ouvindo outra mensagem que eu acredito que pode ser a conferência. Então fica bem assim, vai ficar bem esclarecido as mensagens que nós estamos. É um estudo naquele assunto. Por exemplo, esse estudo aí, essa escola, é sobre influência. Contagem regressiva, que nós estamos ouvindo no programa até terminar,
é sobre o astronauta, essas coisas que nós temos ouvido. E essa outra aí do profeta no final do programa, que também deve ser observada, que passa ela do começo ao fim. Então todo mundo está estudando a mensagem, ouvindo a mensagem e vendo o que se trata a mensagem. Então nós vamos agora, e à noite, nós vamos acender as nossas lâmpadas a respeito disso, se ela está apagada. Mas vamos então ouvir mais sobre influência, não sei se termina hoje, se não, vai continuar no outro domingo. E agora, antes de ouvir a mensagem, nós vamos, é isso mesmo, agora vamos ouvir influência na voz do profeta. Vamos ver o que tem nesse trecho aí, né? Vamos ver o que fala nesse texto que nós vamos ouvir. Only me. Only me. All things are Peter, he seen and was convinced that we find out he'd fished all night and had taken nothing. Pedro, ele quando viu e ficou convencido que nós encontramos que ele tinha pescado toda a noite e não tinha tirado nada. Fisherman, he knew when the moon changed and when fish run and when they didn't. Ele era um pescador. Ele sabia quando a lua mudava e quando o peixe saía e quando eles não saíam. He was kind enough to sit down and listen to Jesus for a few minutes. Porém, ele teve a gentileza de sentar e ouvir a Jesus por uns poucos minutos. Now, he stood to hear it through. Ele não se levantou e correu para fora. Ele permaneceu para ouvir tudo. The messages all over everything. Because he was kind enough, he fished all night and got nothing. Depois da mensagem haver terminado e tudo porque ele teve a gentileza, ele tinha pescado toda a noite e não pegou nada. How many Simons is there in here this morning? How many will listen to this tape? Quantos Simões há aqui nesta manhã? Quantos ouvirão a esta fita? Simon, you jump from Methodist to Baptist to Pentecostal to oneness to two-ness to three-ness to everything and Simão, você tem pulado da metodista para batista, para pentecostal, para unicista, para dualista, para trinitária, para cada coisa e ainda não tem nada. nothing. Why don't you sit down and listen just a minute? Por que você não senta e ouve só um minuto? Just loan a few minutes of your time to Somente empreste uns poucos minutos do seu tempo a Cristo. watch the word come. Simon, now he's commissioning. Observe a palavra que vem. Simão, agora ele está comissionando. The net for the draw. Lance a rede para a pesca de peixe. When he got a hold to the fish, he said, E quando ele havia pegado peixe, ele disse: I've seined all night. It's Senhor, eu tenho lançado a rede toda a noite. intelligence. I can't explain how, neither can I explain how it works. Isto está além da minha inteligência. Eu não posso explicar como. The mechanics, just the dynamics is all I'm interested in. I don't know. Eu não posso explicar como isto opera. Eu não conheço a mecânica. But he does it because he promised it. Somente a dinâmica é tudo que eu estou interessado. Eu não sei como ele faz isto, porém, ele faz isto porque ele prometeu. Down the net because he knowed if there wasn't no fish in there and God said there would be fish in there, he let down the net anyhow. Ele lançou a rede porque ele sabia que se não houvesse nenhum peixe ali, e Deus disse que haveria peixe ali, ele jogou a rede
de qualquer maneira. And that I've been to the altar, I did this, I've done that, I've tried, I've been up and down, I let down the net. Você diz, eu tenho estado no altar, eu tenho feito isto, eu tenho feito aquilo, eu tenho tentado, eu tenho estado para lá e para cá, lance a rede, aquele é o mandamento. And when he caught the fishes, what did he do? E quando ele apanhou os peixes, o que ele fez? First, he fell upon his knees in reverence, respect. Primeiramente, ele caiu sobre os seus joelhos, em reverência e respeito, e clamou: Not depart from me, Lord. Parta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Is it reverence, humility? O que é isto? Reverência, humildade. Come back. Fear not, Simon. From henceforth you will be a fisherman of men. Qual foi a palavra de volta? Não temais, Simão. De agora em diante tu serás um pescador de homem. In action, and he died in action. Em ação, e ele morreu em ação. Oh my! The blind man was healed. Oh, que coisa! O homem cego que foi curado, ele não podia explicar. Plain, he couldn't tell just how it was that he did it. He didn't. Ele não podia dizer somente como foi que ele fez isto. Sin or not. He says, it's a strange thing to me that you man here, you priest, asked me what this question. E ele não sabia se ele era um pecador ou não. Ele disse: isto é uma estranha coisa para mim, que vocês homens aqui, vocês sacerdotes, me perguntando o quê? Esta pergunta. They asked his father and mother, but they said they'd already preached. E eles disseram: quem lhe curou? Eles perguntaram a seu pai, a sua mãe, porém eles disseram: eles já haviam, os sacerdotes já lhes haviam dito. Anybody attended Jesus meetings, he's a insane man. Se alguém comparecer aos encontros de Jesus, ele é um homem insano. And his meetings, you're excommunicated from this church. Se vocês comparecerem aos seus encontros, vocês são excomungados desta igreja. We'll put you, that's what the Bible said. Nós lhes colocaremos... Aquilo é o que a Bíblia disse. Out of church if you attend that meeting. But Nós lhe tiraremos logo da igreja se vocês comparecerem naquele encontro. and see the meeting come to him, and Jesus healed him, and Porém o homem cego, está vendo? O encontro veio para ele e Jesus o curou. parents afraid of losing their dignity of being the member of this great church of the city. E então, mesmo seus pais, com medo de perderem suas dignidades, de serem um membro desta grande igreja da cidade, Being to say anything about it, they turned it back on to the boy. eles ficaram envergonhados de dizerem algo acerca disto. Eles tornaram isto de volta ao rapaz. And asked him, he's of age. E eles disseram: pergunte a ele, ele é de idade. Him how it happened. Vai e pergunte a ele como isto sucedeu. It's their son, and we know he's born blind. I ain't gonna say nothing. Nós sabemos que ele é nosso filho, e nós sabemos que ele nasceu cego, porém, eu não direi nada. That lukewarm, borderline make-believer. Oh, aquele crente morno, fronteiriço, fabricado. But this man who had his eyes healed, they said, who healed you? He said, one called Jesus of Nazareth. Porém, este homem que recebeu cura dos seus olhos, eles disseram: quem lhe curou? Ele disse: um homem chamado Jesus de Nazaré. Yes, sir. Sim, Senhor. Humility. The work was done. Ele havia se sentado em humildade. A obra foi feita. That man's a sinner. Eles disseram: aquele homem é um pecador. Have no school he ever come out of. He don't belong to any organizations. Nós não conhecemos, nós não temos nenhuma escola de que ele alguma vez saiu. Ele não pertence a nenhuma organização. Fellowship card. We have nothing to do with him. We know he's a sinner. Ele não tem nenhum cartão de companheirismo. Nós não temos nada a ver com ele. Nós sabemos que ele é um pecador. Well, they said, now that's a strange thing. Bem, ele disse: agora aquela é uma coisa estranha. Said a man that could open my eyes, which has never been done since the world began. Um homem que pode abrir meus olhos, aquilo que nunca tem sido feito desde que o mundo começou. A man, a minister, opens my eyes, which has never been done in the world. Um homem, um ministro, abre meus olhos, aquilo que nunca tem sido feito no mundo. Clergymen who are supposed to know all the ins and outs of the word, and you don't know nothing about him.
E vocês, sacerdotes, que estão supostos a saber todos os detalhes da palavra, e vocês não sabem nada a respeito dele? That's a strange thing. Aquilo é uma coisa estranha. And the very Bible said that when he come, the blind should see, the lame men would leap like a hart. They ought to have seen the word was manifest. Quando a Bíblia disse que quando ele viesse, o cego veria, o coxo saltaria como um servo, eles deveriam ter visto isto, que a palavra foi manifestada, está vendo? But the boy knew he had been there. Porém o rapaz sabia, ele havia estado ali. What did he do? O que ele fez? Action. Ele estava em ação. Before his boss, he was ready. Before the priest, he was ready. Before the council, he was ready for anything because he had recognized God and humbled himself and went into action with his. Ele estava pronto perante seu patrão, ele estava pronto perante os sacerdotes, ele estava pronto perante o concílio, ele estava pronto para qualquer coisa porque ele tinha reconhecido a Deus e humilhou-se e entrou em ação com seu testemunho. That's a real servant. Está vendo? Aquele é um real servo. The pillar of fire ought to put us in action today. O pilar de fogo deveria nos colocar hoje em ação. It vindicated in the words of his promise for this hour, this last day. À medida que nós temos visto isto vindicado nas palavras de sua promessa para esta hora, este último dia, A whole move of God into action. isto deveria colocar movimento todo de Deus em ação. Trouble is, our organizations have. Porém, o problema disto é que nossas organizações dizem: Now wait a minute. That didn't come through our group. That's Jesus' name. That's a renegade. agora espera um minuto, aquilo não veio através do nosso grupo, aqueles são o nome de Jesus, aquele é um renegado, That's a Baptist. That's see. They just don't see it. That's right. aquele é um batista, aquele, está vendo? Está vendo? Eles somente não veem, eles não veem isto, correto? Oh, the sign of his coming is at hand, and we know there's not a thing on earth. Sinal de sua vinda está próximo, e nós sabemos que não há nenhuma coisa sobre a terra. Science tells us it's 3 minutes till midnight. A ciência nos diz, faltam 3 minutos para a meia-noite. Told us that several years ago. Nos disseram aquilo vários anos atrás. Then we must be just about maybe a moment from midnight. Então nós devemos estar a quase, possivelmente, um momento para a meia-noite. We don't know what time the powder's going to light in the keg. Nós não sabemos que tempo a pólvora irá queimar no barril. Look at this election coming up here tomorrow. Olhe nesta eleição que haverá amanhã aqui. That's all it would take is light one. Aquilo é tudo que necessita, somente acenda um. When that radar screen picks up that atomic bomb, every one of them's going to turn loose. Quando aquela tela de radar captar aquela bomba atômica, cada uma daquelas vão ser lançadas. But the church will be gone before that time. Porém a igreja terá ido antes daquele tempo. So if that could happen any minute and the church has to go before that happens, how far is it off? De forma que se aquilo pode suceder a qualquer minuto, e a igreja tem que ir antes daquilo acontecer, quão longe está isto de acontecer? And the very things that he said would happen, his ministry and what would take place in the last days, we watch it night after night and day after day. E as mesmas coisas que ele disse que sucederia, seu ministério e o que tomaria lugar nos últimos dias, nós vigiamos isto esta noite após noite e dia após dias, falando que o tempo está próximo. Saying the time is at hand. Oh, we ought to humble ourselves and get in humility and get into action. Right? Oh, deveríamos nos humilhar e entrar em humildade e entrar em ação, correto? Word fulfilled should put us all in action. A palavra deveria colocar a nós todos em ação. We, like the prophet Isaiah, has seen the outcome of self-exalted people. Nós, como o profeta Isaías, temos visto a consequência de pessoas que exaltam a si próprias, que dizem: Well, now, if it's going to be anywhere, it's going to be in our denomination. bem, agora se isto for estar em algum lugar, isto será em nossa denominação. If it comes to the Trinity, all right.
Se isto vem através da Trindade, está bem. Well, if it comes to the oneness, all right. Ou se isto vem através dos unicistas, está bem. If it comes to the Church of God, the Methodist, the Baptist, the Catholic, or the Presbyterian, it's all right. Ou se isto vem através da Igreja de Deus, a Metodista, a Batista, a Católica, ou a Presbiteriana, isto está bem. I was interviewed here in Mexico. Brother Jack was with me, and the little baby was raised from the dead after dying that morning at 9 o'clock. Eu fui entrevistado aqui no México, o irmão Jacques estava comigo. E o pequeno bebê foi ressuscitado da morte depois de morrer naquela manhã às 9 horas. And was raised up from the dead that night at 11 on the platform by a vision. E ele foi ressuscitado dos mortos naquela noite às 11, na plataforma, por uma visão. Brother Jack was there standing to pray for the baby. O irmão Jacques estava ali. Eu o enviei para orar pelo bebê. The lady holding the baby in her arms like this, raining, pouring down, and he had on Brother Amante's coat. E a senhora segurando o bebê em seus braços desta maneira, chovendo, estava chovendo a cântaros. E ele tinha sido enrolado sobre o paletó do irmão Arment. And Billy said, I'll give out this Brother Espinosa's friend. I don't know what, I call him Amania because he was so slow. E Billy disse, eu tenho distribuído, irmão, este irmão amigo do irmão Espinosa, eu não conheço, o que eu chamei de manhã, porque ele era muito vagaroso. And so I said, he gave out the prayer cards, and Billy just stood and see he didn't sell one. And he gave them all out. This woman had a dead baby. And she said, well, Billy said, I ain't got enough ushers to hold her back. E Billy somente permaneceu para ver se ele vendia um, e ele distribuiu todos os cartões, e esta mulher tira um bebê morto. E ela disse, ora, Billy disse, eu não tenho suficientes porteiros para segurá-la ali atrás. And I said, she'd never know me. E eu disse, ela nunca me conheceria. She don't know me. The night before, that blind man had received his sight, and far across this platform, this ricks of old coats and shawls and things, poor people. Ela não me conhece. Na noite anterior, aquele homem cego havia recebido sua visão, e é tão longe para cruzar esta plataforma, somente montes de capas velhas e chales e coisas, pessoas pobres. And I said, well, Brother Jack, go down and pray for the baby. E eu disse, bem, irmão Jack, vá ali e ore por aquele bebê. I said, she never know difference between me and you. And she just run around them man's legs and jump up on top of their backs and walk with that dead baby. Ela nunca saberia a diferença entre eu e você. E ela somente correu sob as pernas daqueles homens e pulou por cima de suas costas e andou com aquele bebê morto. A pretty little girl, just about this high, maybe her first baby. Uma pequena e linda mocinha, somente por volta desta altura, possivelmente seu primeiro bebê. And she looked to be in her 20s. Very attractive girl. E ela parecia estar nos seus 20 anos de idade, uma mocinha muito atraente. And so I said, go pray for her, Brother Jack, because she'll never know who she is. E desta forma eu disse, vá orar por ela, irmão Jack, porque ela nunca saberá quem é quem. And me standing back there speaking through an interpreter, she wouldn't know whether I was one praying for the sick or he was. E eu estando em pé ali atrás, falando através de um intérprete, ela não saberia se eu era aquele que estava orando pelo enfermo ou era ele. Brother Jack started down there, and I looked out in front of me, and there was a vision, this little baby sitting there. O irmão Jack começou a descer ali e eu olhei em minha frente e houve uma visão, este pequeno bebê sentado aqui. I said, never mind, bring it here. Eu disse, não se incomode, traga-o aqui. In a few moments, that baby was alive. Em uns poucos momentos, aquele bebê estava vivo, Laying hands upon him. colocando as mãos sobre ele. She went into action right quick. To her doctor with a statement signed. Ela entrou em ação rapidamente ao seu doutor com uma declaração assinada de que o bebê morreu em seu escritório naquela manhã com pneumonia. A baby died in his office that morning with pneumonia, and 11 o'clock that night he was back to life again because she was persistent. She had to press in. There was something real. If a blind man could receive his sight, her baby could be raised from the dead. I like that. E às 11 horas daquela noite ela voltou à vida novamente porque ela foi persistente, ela teve que pressionar. Havia algo genuíno. Se um homem cego podia receber sua vista, seu bebê poderia ser ressuscitado dos mortos. Eu gosto daquilo. People like that. Deus dá-nos mais pessoas assim. Catholic, coming up with her beads in her hands. I told her that wasn't necessary. E ela, uma católica, vindo com suas contas de rosário em suas mãos, eu lhe disse, With regard to that young fellow. No,
Aquilo não era necessário, não fazendo pouco caso daquela moça. But that ain't necessary. It's God. Não fazendo pouco caso daquilo, porém aquilo não é necessário. Not any form, not a Methodist prayer or a Presbyterian prayer or a Pentecostal. É em Deus que nós cremos, não em nenhuma forma, não uma oração metodista, uma oração presbiteriana ou um grito pentecostal. It's God we believe in. Not a Catholic bead or whatever more. É em Deus que nós cremos, não no rosário católico, ou seja, mais o que for. Nós cremos em Deus, o Senhor vivo pela sua palavra. And God, the living God, by His Word, and His Word is God. And it's bound to produce because it's a seed. E sua palavra é Deus, e isto está obrigado a produzir, porque isto é uma semente. Amém. Fica tão curto o tempo, né? Mas antes de nada, vamos ouvir o hino que tem agora. É um hino para ser cantado. Não veio por escrito, mas foi falado que tem um hino para ser cantado. De quem é o hino? Vamos ouvir o hino de louvor ao Senhor. Na cruz morri por ti, ó pecador. Meu sangue ali verti, provando a amarga dor. Na cruz a minha vida deu, no céu por isso eu vim. Das trevas te chamei a luz, que fazes tu por mim, que fazes tu por mim. Em vão eu não desci o trono lá na cruz. Em vão não perguntei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, desculpar, que fazes tu por mim, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor
Amém. Graças a Deus. Deus abençoe as irmãs. Coisas boas para se ouvir. Nós acabamos de ouvir uma coisa legítima, pura, esse texto da mensagem Influência. Amém, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Coisas que nós nos envergonhamos de mostrar para aqueles que estão nos ouvindo e vendo nesse instante. Coisas perfeitas, né? Então, nós vamos prosseguir e poderia nos chamar esse assunto da agora de matemática. O irmão, professor da escolinha, descobriu que os meninos, embora menino pequeno, estava na escolinha hoje, mas já tinha um bom número, mas de matemática o professor vai ter que começar, ele começou na conta de diminuir, ele vai ter que começar com ele na conta de somar. E até mesmo conhecer número primeiro. A razão que eu chorei muito é porque o professor fez isso comigo, ele judiou demais. Eu não sabia nem o número sequer, nunca tinha ido na escola. E ele passou uma conta para mim somar. Aí passou no caderno. Como é que eu ia somar se eu não conhecesse número? Não conhecia o 1, não conhecia o 2, porque a pessoa começa bem de pouco, né? Então, eu percebo que o Josué está muito bom de leitura. E até algumas coisas. Ele ora, canta. Mas eu vi lá em casa ele com dificuldade com matemática. Os carocinhos lá contando. E ele contava 10, depois contava mais 10, daí contava mais 10, carocinho. Eu falava para ele, quanto que deu agora? Você contou 10, mais 10 e mais 10. Quanto que deu? Ele tinha dificuldade. E aí ele tinha que contar um por um até dar 30. Você vê, é uma coisa muito fácil, mas é matemática, tem que a pessoa abrir entendimento. Aí eu vi que a matemática dele, mas não quer dizer que a pessoa não aprende, como eu disse. A matéria que mais me matou mesmo, assim, o professor me acabou de querer que eu somasse uma conta sem conhecer número, não sabia o que era número. E aí eu queria dar conta e não dei, chorei a escola toda, ele mandou dispensar. Não precisa mandar o menino amanhã não, porque ele não vou dizer assim, né? Ele emburrou e ficou só chorando o dia todo, não fez mais nada. Eu assustei com aquela coisa. Mas meu pai, que era indouto, disse, não, ele vai sim na aula.
E aquilo não foi o significado que eu ia ser ruim de matemática. Eu sou ruim para escrever, até para ler. Mas matemática, se eu tivesse estudado mesmo, no primeiro ano, passando para o segundo, eu fazia junto com os do quarto ano melhor do que eles. Negócio de matemática. Parece que abriu assim de uma vez. Então, os meninos não soubem aí, de 100, tirar 10, quanto que fica? É claro, fica muito para eles, pequeno. Se tivesse uma menina maior aí, talvez que tinha descoberto. Mas nem mesmo de 10 tirar 1, talvez que eles ainda não sabem. 10 tirando 1, quanto que fica? Então, a gente descobre que, tanto com o professor da escolinha, como também com o professor da escola dominical, talvez, como diz o profeta, nós estamos querendo ensinar álgebra, enquanto pessoas não sabem o ABC. Aí fica difícil, não fica? Então, irmão, nós estamos pensando de olhar na era, a última era, a mensagem, a era da Odisseia, e também na mensagem, o quarto selo, que é o cumprimento para o nosso dia. As outras mensagens dos selos foram antes de nós. As outras mensagens da era foi outro tempo. E depois do quarto selo também não é o nosso tempo. Aí vai para o quinto selo, sexto, sétimo, já é outro tempo. Nem aqui nós não vamos estar. Mas se a gente for falar dessas coisas sem antes saber se as pessoas estão entendendo, é difícil. Tem gente que não precisa entender, é bem claro isso. Tem gente que é somente crer. Ele não entende, mas ele crê que o que está sendo ensinado é verdade. Então nós vamos ver um assunto aqui que eu pensei que estava no sexto selo e não está, está na mensagem do arrebatamento. Até eu voltei lá em casa e busquei, porque eu pensava que estava no quarto selo. E nós vamos olhar isso aqui e depois vamos voltar a olhar de novo. É a respeito disso aqui que eu vou olhar aqui. Está no parágrafo 139, 140, até o 142. Então diz assim, é tempo de preparar as lâmpadas. É tempo de preparar as lâmpadas. Isso aqui foi o final da mensagem do profeta. E entre esse texto aqui que a gente vai olhar, está dizendo assim, é tempo de Malaquias 4, é tempo de Lucas 17. E também poderia completar aqui dizendo, é tempo de Apocalipse 10 e 7. Então isso é matemática da Bíblia. Será que todos nós sabemos o que significa Malaquias 4 mesmo? O que diz ali mesmo para esse tempo nosso? Será que nós vamos entender o que é Lucas, capítulo 17, verso 30? Será que nós todos estamos sabendo o que significa Apocalipse 10 e 7? Às vezes nós precisamos de olhar isso de uma maneira com calma, para que alguém possa cair a ficha a respeito da hora que nós estamos vivendo, que é hora de preparar as lâmpadas. Então eu vi aí na mensagem, influência, logo do começo, o profeta nesse texto aí falou assim, que Pedro tinha pescado a noite toda, estava cansado de manhã,
e não tinha pegado nada. Nada de peixe, nem para comer um peixe ali de manhã com fome. E ele não tinha pegado nada. Mas Jesus estava chegando por ali, ele era o mestre. E ele queria ensinar alguma coisa para Pedro. Mas Pedro era indouto, não sabia nada de letra. Só que ele fez o primeiro teste com Jesus, crendo nele. Olha, eu que sou mestre em pescada, lancei a rede de todo jeito que eu sabia, não peguei nada. Agora esse homem aí vem me mandar eu lançar a rede agora cedo de novo. Mas acontece que ele, como sempre, acertou a palavra certa. Falou, não, eu já tentei de todo jeito, mas não deu. Mas de acordo com a tua palavra, o senhor está mandando fazer, eu vou fazer. Então eu vou lançar a rede. Quando ele lançou a rede, de acordo com a palavra, obedecendo a palavra, a rede encheu que quase não teve jeito de tirar ela da água. Ocupou os outros mais discípulos ali. Ele estava tendo as primeiras experiências com Jesus. E nós precisamos. Isso aí é conta de somar. Mas mesmo assim precisa conhecer os números. Senão não soma. Eu já podia ter passado para o Josué no celular. Hoje ninguém faz conta mais, matemática, na cabeça assim, escrevendo. Faz, é na calculadora, né? E é fácil, mas eu acho que ele aprende facinho na calculadora do celular. Mas aí sabe o que aconteceu? Quando ele lançou a rede, encheu de peixe, tirou para fora, ele teve uma dedução mais clara de quem era aquele homem que estava ali, junto com eles. E Jesus podia confiar mais nele agora, coisa mais do que aquilo que ele tinha pedido para ele. Porque se Pedro não cresce de verdade na palavra que Jesus falou, ele ia lançar a rede duvidando e não ia pegar nada, mas ele creu. E ele obedeceu o que Jesus falou, que é a palavra. Quando a rede encheu, ele ficou, e os outros discípulos também ficaram assustados. Mas que é isso, rapaz? Nós pescou a noite toda, agora esse homem vem e manda lançar a rede aí, e os peixes estavam tudo aqui junto, para nós pegar. Aí foi quando nós vimos nessa mensagem agora, que o profeta falando que entre Pedro e Jesus teve uma conversa. E ele falou para ele, olha Pedro, de agora em diante, você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homens, pescador de almas. Por isso que lá no dia de Pentecoste, aquele indouto pregou 15 minutos, foi a mesma coisa de lançar a rede naquela manhã. Com 15 minutos que ele pregou, veio 3.000 almas a Cristo. Como é que pode? A coisa quando dá certa. Porque Jesus também tinha dito, eu te farei pescador de homem agora. Quando você lançar a rede, segundo a minha palavra, vai encher. 3.000 almas da primeira lançada de rede do Evangelho aconteceu. Nós vimos isso aí. Aí o trecho aí foi muito bom, né? A respeito de Malaquias 4, Lucas 17, 11 e Apocalipse 10 e 7. É tempo disso aí. Mas é tempo assim, se nós acender nossas lâmpadas. Eu estava lembrando, meu avô e outros vizinhos ali,
usava, era candeia. Candeia fala na Bíblia também. Para a moagem de cana. E pendurava uma candeia de azeite. Eles mesmo faziam o azeite da mamona, fazia o pavio, enchia a candeia de azeite, ficava cheia. Aí ia lumiando, começava a moer, era 12h30 da noite, da madrugada, 1h. Aí de vez em quando tinha que ir lá e atiçar a candeia. Tem gente que sabe disso aí. É que ia criando carvão assim, aí ia lá e dava uma tirada no carvão, a lâmpada, assim, a candeia brilhava mais de novo. De vez em quando tinha que dar uma... E aqui na igreja não é diferente, de vez em quando tem que dar uma atiçada, né? Falava que era atiçar. Como diz assim, atiça o fogo. O fogo vai criando cinza assim, aí o tição ali, aí a dona da casa manda, olha, atiça o fogo aí que ele tá fraco. Aí vai lá e dá uma mexida no tição. E isso é assim com a igreja também. De vez em quando tem que dar uma mexida com o pavio, com os tição para o fogo acender de novo, senão vai indo até que apaga, né? Mas é isso mesmo, são coisas simples. E quando o profeta quis pregar sobre o maior mistério que ninguém no mundo descobriu, nem mestre, nem doutor, divindade, ninguém deu conta até hoje de saber o que estava nesses selos de Apocalipse. E aí o profeta chegou, cumprindo as Escrituras, e mostrou o que era aqueles símbolos que estavam escritos nos selos. Nós já conhecemos isso, não sei, todos. Mas, até então, ele diz que o povo tinha conjecturado de todo jeito, cogitado de todo jeito, para saber exatamente o que era aquilo, aquele símbolo lá. Mas aí, quando o profeta pregou os selos, ele mostrou o que era aqueles símbolos que estavam lá, que João viu. Ele viu como símbolo de animais, cavalos, homem e aqueles 4 animais. Aí o profeta veio e falou o que era. Mas antes de ele revelar esse mistério, lembre, ele pregou a mensagem, Deus em simplicidade. Porque não era uma coisa misteriosa e profunda, que ninguém podia saber. Era coisas que nós aqui, mesmo pessoas como Pedro, podia ter a revelação, como podemos ter a revelação dos selos. Agora, às vezes, a maneira de expressar fica complicada e as pessoas não vão entender. Os ventiladores estão tudo apagados. Será que está fazendo calor? Ou está frio mesmo, porque eu estou de paletó? Então, não sei, né? Aí Deus me lembrou que os ventiladores estão apagados. Será que Ele não lembrou vocês, não? O ventilador daqui, pelo menos, né? De lá. Vamos ver se fica melhor. Aí, o texto da mensagem hoje foi um pouco curto. Está tendo mais tempo para nós. Então, irmão, nós precisamos... Eu falei assim que Deus está me dando um despertamento. Outro dia eu falei que Deus estava trazendo um reavivamento no coração da gente. Hoje eu digo assim, um despertamento a respeito da igreja. Essa lâmpada aqui em Paraupebas, é uma igreja local, ela é uma lâmpada, a igreja é a lâmpada aqui. Essa é a lâmpada, que tem que ser adereçada. O profeta, a Bíblia fala, adereçar as lâmpadas.
a igreja em um todo, como um corpo, ela é uma lâmpada grande. Mas como membro desse corpo, cada um de nós somos uma lâmpada. E aonde você estiver, você tem que brilhar. E esse pavio, esse tição tem que ser mexido para ele poder aquecer, brilhar mais. Vocês estão entendendo assim dessa forma? Nós temos que brilhar. Se nós somos a lâmpada desse tempo, Jesus chegou a dizer: vós sois, falando para aqueles que seguiam ele, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E se o sal ficar insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. O sal tem que salgar, a lâmpada tem que brilhar, né? E então a escolinha das crianças hoje me despertou mais ainda, porque o irmão Wagner descobriu, eu estava pensando que os meninos sabiam isso, eles não sabem. Eles não sabem se 10 tira 1 fica 9, não. E eles não sabem também que se 10 tirar 9 fica 1, assim. Eles sabem, mas tem que esclarecer. Aí depois fica tão fácil assim que tudo vai ficar fácil. E assim é com nós aqui na escola bíblica dominical também. Senão nós vamos ficar ouvindo muita coisa até misteriosa, e às vezes não aprendendo nada. Estava lembrando que quando a gente estava com os pentecostais, tinha uma revista de escola dominical. O professor da escolinha das crianças tinha uma revista. E era um semestre, era para 6 meses aquela revista. E a escolinha já estava tudo ali. As crianças aprendiam assim, gradualmente. Cada escola era uma aula a respeito das crianças conhecer. E também a igreja tinha a revista da escola bíblica, e o professor não era um pregador professor, ele pegava a revista e ele fazia ensinar as pessoas o que estava na revista. E às vezes nós não estamos dando conta de pegar a mensagem e ensinar o que está na mensagem para as pessoas da igreja. Ficamos assim, querendo ser só pregador, não. O professor não é um pregador. A escola dominical não é uma pregação, um sermão. A escola é ensinamento. Amém? Amém. Eu creio que todos que estão nos ouvindo estão entendendo isso aí, o que a gente quer dizer. Então, para isso, irmãos, será que todos sabem o que significa Malaquias 4? O profeta diz aqui na mensagem, é tempo de Malaquias 4. É tempo de Lucas 17, 30. É tempo. Aí vai assim. Vamos ler então Malaquias 4 aqui, vamos ficar de pé. Eu ia ler só um versículo que cabe a isso que é o nosso tempo. Mas depois você lê o capítulo 4, é bem curtinho. Lê ele depois em casa. Mas vamos ler os 2 versículos últimos, 5 e 6. E diz assim, o versículo 5 e 6. É um quebra-cabeça aqui, tanto quanto o batismo é um quebra-cabeça para quem não tem a matemática do batismo da Bíblia. Por isso fica com batismo antibíblico, um batismo que não é feito na Bíblia. E isso aqui é a mesma coisa, porque é misterioso o negócio, só que é para ser revelado. Só vai entender essas coisas quem tem revelação. Quem não tem, vai ficar só na letra mesmo aí,
e não vai chegar em lugar nenhum. Então vamos ler aqui, podia ler o capítulo 4, mas para adiantar, vamos ler o versículo 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Será que nós sabemos quando que vai ser esse dia? Está para trás, está para frente? Nós estamos nesse dia? Vamos ver. E o 6 diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, Lucas 17, 30, vamos ler também. E diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Isso que nós acabamos de ver ali é o ministério, o dia do Filho do Homem. Aquilo que ele estava fazendo ali, no que nós já ouvimos hoje. Ele discernia os pensamentos e ele via em visão o menino ressuscitado e assim sucessivamente. Senhor Jesus, nosso Deus, continua nos abençoando nesta manhã. Todos que estão junto, nos acompanhando, sejam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Então, hoje está tendo um tempinho a mais. Vocês veem aqui, nós vamos ver na mensagem o arrebatamento. Eu pensei que estava na mensagem o quarto selo, mas depois fui ver, não era. Então, eu vou ler aqui, depois nós vamos pensar nisso direitinho. Começando o 37 aqui do arrebatamento, diz assim: porém, ninguém se colocava perante um profeta, porque ele era absolutamente a palavra de Deus. Então, por que hoje é assim? Ninguém quer se colocar diante, encarar, confrontar a mensagem do profeta, para ver realmente se é de Deus, se é profeta. Ele era aquela palavra em seu dia, e é tempo da manifestação do profeta agora. Mas quem que vai querer aceitar isso se a mensagem é correção? A mensagem do profeta não é bajulação para ninguém, não é para fazer a vontade própria de ninguém. A mensagem dele é expressar a palavra de Deus. Ela é cortante. Você tem visto Deus refletir ali na mensagem agora de manhã em França? Será que aquilo ali não é Deus refletindo, ressuscitando morto? Quando o profeta falou do cego lá, Deus refletiu para aquele cego, o cego enxergou, mas aquele povo religioso lá queria tampar aquele sol com a peneira, queria desfazer daquele milagre. Mas o cego, que era cego de nascença, diz: eu não sei que homem é esse, eu sei que ele orou por mim, eu era cego, e agora eu estou vendo. Aí vocês pensam do jeito que vocês quiserem, mas que eu estou vendo, eu estou. E praticamente aquele homem creu, e aquele que crê será salvo, e o que não crê será condenado. Pode ser religioso o tanto que for, será condenado. Não creu na hora, no acontecimento do dia. Agora, Deus prometeu
nos enviar isso novamente nos últimos dias. E é isso que nós temos aceitado. Ele enviou isso nos últimos dias, está claro aí nas mensagens. Quem é que pôde fazer o que esse profeta usado por Deus fez nesta era nossa? Em qualquer história, qualquer livro que você lê. Mas veja bem, para trazer a noiva para fora dessa confusão eclesiástica. Agora vamos pensar que Domingos é noiva, Zé Rosa é noiva. Eu não sei explicar como eles entendem isso. Eu só sei que eles aceitou a mensagem, foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, toma a ceia da maneira restaurada e crê que Deus enviou o profeta. E sabe quem é ele, quem foi ele. Irmão Zé Rosa pode não saber nada, mas se perguntar quem que foi o profeta desta era, ele sabe. Então qualquer um aí sabe. Será que tem certeza? Ou será que é ele mesmo? Mas é tempo de preparar as lâmpadas. Essa confusão eclesiástica e não crer nessa mensagem de jeito nenhum, porque a mensagem, ela crê que Deus enviou um profeta, e esse profeta, o nome dele foi William Marion Branham, e ele revelou o Apocalipse, ele manifestou a restauração de Malaquias 4, e ele veio com discernimento das intenções dos corações, as doenças, em Lucas 17, 30. Mas vamos lá. Da única maneira em que isso pode ser feito. Isto nunca será feito da maneira que é para ser. A igreja não pode receber a Cristo, nós, os pentecostais. O profeta colocou entre eles, estava pregando para eles aqui essa mensagem. Nós, os pentecostais, nós não podemos levar esta mensagem na condição em que a igreja está hoje. As igrejas do jeito que está hoje, elas não têm condição de levar essa mensagem. Mas essa pequena lâmpada, essa pequena luz que as simples pessoas pode carregar essa mensagem, como uma lâmpada acesa, que ilumina o lugar escuro. Na condição que a igreja está hoje, quando cada um contra o outro, cada igreja contra a outra. Quando eu era bem jovem, invocado com jogo, eu falava assim, hoje o Rio Vermelho vai jogar contra o Bom Jardim, jogar contra, e vai disputar o Rio Vermelho com o Bom Jardim, e aquilo me chamava a atenção tão grande. Hoje o Rio Vermelho vai jogar contra o Bom Jardim, era o time. Então as igrejas estão jogando uma contra a outra, mesmo tendo as mesmas doutrinas. Por que ficar um contra o outro se são cristãos? Nós não podemos ser contra ninguém. Eu podia pegar uma referência aqui que o irmão Branham falou, eu não sou contra nenhuma pessoa. Não pode ser contra. De qualquer igreja, começando da igreja católica, nós não somos contra nenhuma pessoa. Porque em todas elas tem filhos de Deus. E ele fez um apelo lá e falou, olha, quem veio dessas igrejas está aqui. Levante a mão. E muitos levantou a mão lá, dizendo que veio da católica, como eu vim, da metodista, da batista, da presbiteriana, veio para a mensagem, aceitou o batismo, foi batizado, formando esse corpo que tem a revelação da mensagem do dia.
Como que um Antenor, um homem desse, pode entender essas coisas, quando um teólogo de seminário e tudo não pode entender? Quem que entende uma coisa dessa? Um Antenor não é um comerciante, não é um fazendeiro, não é um grande agricultor e tantas coisas mais, mas o irmão Antenor está aqui crendo na mensagem. Ele não tem aquilo lá, mas ele tem isso aqui. Não separa disso. A família está aí, né? E tudo mais. Eclesiasticamente, não entende isso de jeito nenhum. Misericórdia desse povo tão religioso, tão dedicado, que ora tanto e dedica tanto, e vai na igreja tanto, mas não entende de jeito nenhum essas escrituras que nós estamos falando nelas agora. Eles não entendem Malaquias 4. Eles não têm um cálculo, nem mesmo por longe, o que significa Malaquias 4. Nem Lucas 17:11. Para o nosso dia. Quer dizer, lá para o passado, eles podem até crer e esperar que pode ser uma coisa do futuro. Mas quem está vendo agora no presente isso cumprindo no nosso meio? Quem? Será que não é um Pedro, um André, um Tiago? Agora só se Deus derrubar eles do cavalo, como derrubou Paulo. Paulo também não entendia, não. Mas quando ele caiu do cavalo e ficou cego a respeito daquelas coisas que ele tinha, aí ele pôde ter a revelação de quem era Jesus Cristo. E hoje é a mesma coisa. Se nós não cair dessas coisas, nós nunca vamos saber quem é o profeta desta era. E é uma confusão, essas coisas aí, é uma confusão, tudo misturado. Acabou-se em denominações, e toda vez eu pergunto a qualquer historiador para dizer diferente. Ele sabe. Toda vez que uma mensagem saiu na terra, e quando eles organizaram, ela morreu ali mesmo. E os pentecostais fizeram a mesma coisa que todos eles fizeram. Os pentecostais ficaram naquela mensagem pentecostal, era de Deus e continua sendo de Deus, só que eles pararam ali e Deus seguiu em frente com a restauração dos dons. Os dons virou confusão, mas para quem tem a revelação de Deus, a restauração dos dons, Malaquias 4, ele veio para restaurar todas as coisas. Malaquias 4 veio cumprir para isso. Nós não temos confusão com os dons. É tudo colocado na ordem certa. Não é aquela borbulha. Vocês, Assembleia de Deus, quando os seus antepassados e mães saíram daquelas organizações lá atrás, no velho concílio geral, gritaram e louvaram a Deus e falaram contra aquelas coisas. Então, quando os pentecostais chegaram, essas igrejas nominais já existiam, então os nominais ignoravam os pentecostais. E os pentecostais falavam em língua, eles gritavam, eles louvavam, eles oravam, era fervoroso, mas os outros não entendiam. Mas Deus estava trabalhando, e a igreja pentecostal abrangiu muito terreno. Só que na hora
de ir em frente mais um passo, ela morreu. Está morta, misturada com política e uma confusão de uma contra a outra, essa coisa. Então, como é que cristão pode ficar assim, desse jeito? E vocês, ele falando, os pentecostais, a Assembleia de Deus, voltaram como um cão ao seu vômito e um porco ao seu espojador. E fizeram a mesma coisa que eles fizeram. E agora, tão eclesiásticos, vocês cerram o coração, tem de ter um cartão de companheirismo antes que se possa até mesmo associar com vocês praticamente. Então, eles voltarem, mas as roupas que eles não vestiam, estão vestindo agora. As mulheres não vestiam o tipo de roupa que a igreja pentecostal vestia no começo. Está entendendo? O traje das mulheres. As pentecostais verdadeiras, antigas, tinham um traje honesto, aparência santa, mas agora a coisa é moderna, é social. E a igreja tem que ser isso, ou então não pode ter um companheirismo lá. Eu vou chegar lá e dizer assim, olha, eu venho para cá, mas eu quero tomar a ceia da maneira que a Bíblia ensina. É com pão asmo, é com vinho impuro, é com lava-pé. Aí, ó, aqui assim você não pode entrar. Nós não te damos cartão de companheirismo se você vier com isso aqui. Por isso que Deus tem que dar um passo à frente para reunir aqueles que têm a revelação da palavra revelada de Deus. Vocês, unidade, os unicistas, vamos lá. Os unicistas, que separou até dos pentecostais por causa da doutrina da Trindade, de 3 pessoas distintas, o unicista veio dizendo que é só um e separou, e diz assim, Deus lhe deu uma mensagem como aquela. Não, Deus é só um, Deus não é 3 pessoas. E ao invés de irem adiante, simplesmente se manterem humildes e ir adiante, vocês tiveram de se soltar e organizar seu grupo. E onde todos vocês estão? No mesmo balde. É, exatamente, estão no mesmo balde. Mesmo os unicistas. Não receberam. Isso é, a denominação não recebeu. Agora, indivíduos receberam. Têm sido batizados muitos unicistas, têm vindo reconhecendo a mensagem da hora, a mensagem do dia. Mas não lá. Lá eles não aceitam a mensagem do profeta. Mas vamos chegando aqui. E o Espírito de Deus se movendo adiante, eu, o Senhor, o plantei, e eu regarei dia e noite, para que ninguém, Ele ordenou que estas coisas acontecessem, e Ele tem de enviar isto. Ele falou que aconteceria, e Ele enviou isto, e isso está aqui, e você está aqui crendo nisto, no cumprimento das Escrituras para esse dia. Mas vamos aqui. A primeira coisa que vem quando ele começa a descer, falando do arrebatamento, a primeira coisa que acontece quando começa a ver ele descer do céu, há um alarido. O que é o alarido? Aí caberia nós fazer pergunta na escola. Mas o que é o alarido?
Irmão Brano, o que é o alarido? Quando ele começar a descer, há um alarido. Lá em Tessalonicenses 4, 13 a 16, diz que ele virá do céu com um alarido. O que é o alarido? Que é isto? É uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro, agora, tempo de preparação de lâmpadas. Quando essa mensagem do alarido sai, ela desperta, essa mensagem é um alarido forte, ela desperta. Então, é como se ela dissesse: levanta e adestra as suas lâmpadas, porque a hora chegou, ele está vindo. O alarido já tocou. O alarido é a mensagem do dia, a mensagem da hora. É hora de preparação de lâmpadas. Então, irmãos, tenha cuidado com isso. Nós estamos brincando com isso. Irmão Paulo, nós podíamos ter aqui um aperfeiçoamento muito grande na parte cântica, estamos aí. Você acha que essa igreja está, quando você canta um hino aqui, você acha que a igreja está toda cantando? Você acha que está? Todo mundo está cantando? Não está. Precisa cantar. A lâmpada do louvor tem que ser acesa nessa igreja. E parando aqui, um parênteses aqui, essa igreja pode cantar, toda a igreja cantando, louvando ao Senhor, porque senão você veio aqui e você não prestou um culto a Deus naquilo que você pode prestar. Está cantando, você não canta, não fica calado. Então depende muito do líder de canto também, para atiçar esse fogo. Tirar o carvão dessa lâmpada do louvor, da lâmpada do louvor, que não está sendo, como pode ser? Deus deu uma coisa e nós não estamos usando como deve usar. Eu estava pensando, será que nós não pode ter um quarteto bem adestrado aqui? Não tem voz para isso? Eu estava pensando até nas pessoas. Eu quero ver isso. Nós pode ter um quarteto aqui, essa lâmpada pode ser acesa. Nós pode ter um trilho aqui com 3 vozes, porque quarteto é 4 vozes. Trio é 3. Dupla nós tem aí. E pode ter muito mais. Duplas, que eu gosto muito. Solo também nós temos. Pessoas que cantam solo. E daí, será que é impossível nós ter um grupo para ajudar a fazer essa igreja cantar? Porque quando o louvor fica perfeito, fica ungido, todo mundo começa a cantar. Até sussurrar quando não sabe. Mas nós temos a letra ali na tela, gente. O que é isso? O irmão Brana sussurrou o hino Somente Crê, aqui no fim da mensagem do 4º selo. Várias vezes ele sussurrando o hino com a igreja. Será que eu dou conta? Será que nós podemos fazer? No fim dessa escola, sussurrar o hino Somente Crê. Mas que coisa bonita seria se a igreja fizesse isso desse jeito. Todos. Bonito. Não precisava nem saber a letra. Vamos atiçar as lâmpadas? Não deixar apagar? Tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos e preparai as vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? Em qual foi a vigília que as lâmpadas foi necessária? Qual foi? Quem sabe aí? Lá na mensagem das virgens, teve 7 vigílias. A noite não era dividida em hora, era dividida em vigília.
em qual foi a hora, ou seja, a vigília que tiveram que ocupar as lâmpadas acesas com azeite. Qual foi? Quem fala aí? Meia-noite? Ei, mas meu Deus, qual foi a vigília? Matemática, a igreja não está tendo matemática. Não foi na 7ª vigília que... não foi na 7ª vigília que precisou das lâmpadas e um estava com elas... Até que estava acesa, mas não tinha azeite assim suficiente. Precisa estar acesa e precisa ter azeite. O que é essa luz? O que é esse azeite? No espiritual. Mas veja bem, aí vem, veja eu aqui. Levantai-vos e preparai as vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? O profeta está perguntando aqui. Não foi na primeira, não foi na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Nós estamos vivendo a hora de Malaquias 4, na hora de Lucas 17:30. Que hora que foi? Ou seja, qual foi a vigília? A 7ª, a 7ª. Não a 6ª, a 7ª. Aí vem o esposo, levantai-vos e preparai as vossas lâmpadas, e elas prepararam, e algumas delas descobriram que nem mesmo tinha azeite em suas lâmpadas, está vendo? Porém, é tempo de preparação das lâmpadas. Embora as dificuldades, embora a enfermidade, embora epidemia, embora tudo que vem, mas aí que é hora mesmo de estar preparado. Amém? Estamos terminando bem aqui. É tempo de Malaquias. O que ele prometeu é Lucas 17, é Isaías. Todas essas profecias, isto pode perfeitamente pôr em ordem para este dia. Na Escritura, nós vemos isto vivendo bem ali. Não há. Será que isso não está vivendo aqui? Se não está vivendo, tem que ser vivido aqui. Porque se não viver essas escrituras aqui, nesse lugar, nessa igreja, você não encontra isso aqui. Em lugar nenhum. Nós fomos chamados, predestinados, escolhidos para isso. Por que nós não fazemos isso com atenção? Por que nós não despertamos? Veja, estas coisas aconteceram, meu estimado irmão, irmã, quando Deus no céu sabe que eu poderia morrer nesta plataforma agora mesmo, você simplesmente devia andar por aí um pouco. É tremendo quando você vê Deus vir do céu e ressuscitar um menino como nós vimos hoje nesta manhã. Vir do céu e dar vista a um cego de nascença, é tremendo. É tempo de despertar. Quem é este? Que é isto que está cumprindo? Você está nisso, nós estamos nisso. Nós estamos crendo nisso, estamos vendo isso. Está sendo mostrado para nós. Quando você vê Deus vir do céu, se levantar perante grupos de homens e se levantar ali e declarar-se exatamente como ele sempre fez. Isso é a verdade. Isso é a verdade. E esta Bíblia aberta, está vendo? Correto? Nós estamos aqui,
aonde é esta mensagem. Aqui nesse tempo, aqui nesta era, aqui nesta hora em que essa escritura está cumprindo. E veja-se a vindicação de Deus no ministério do mensageiro desta era, nos mostra que Deus vindicou o ministério com cura, com visões, com revelações, com a restauração das coisas que as igrejas perderam. Então veja bem, Deus vir do céu, se levantar perante grupos de homens e se levantar ali e declarar-se exatamente como ele sempre fez. Isto é a verdade. E esta Bíblia aberta, está vendo? Agora nós estamos aqui. Irmão, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa com essa escolinha de crianças que Ele tem feito no passado. Por que tem uma Rebeca cantando aqui já, um solo, dupla? É porque antes ela era uma criancinha ali. Agora os professores e os pais, estava vendo aqui o irmão Walter, o irmão Wagner, já está incluído nisso, porque já a menininha dele já estava aqui também. Está crescendo aí. E cresce não só na estatura, mas cresce na graça e no conhecimento. Quando elas ficarem mocinhas, já estão aqui cantando e assim vai em frente. Amém? Nós estamos aqui nesse tempo do cumprimento de Malaquias 4, do cumprimento de Lucas 17:30, e por que não dizer dos selos, Apocalipse 10:7. Vamos colocar de pé? E vamos pensar nisso, irmão Paulo. Cada coisa aí ser vivificada. Há um clamor pelo aperfeiçoamento desses cantos aqui no coração de alguém. Há um clamor pelo aperfeiçoamento dos obreiros, nosso. Como também há um clamor da igreja ficar viva, acesa, uma igreja viva. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Já estamos, né? Pé. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos sumamente agradecidos, Senhor, pelo que ouvimos nesta manhã, nessas mensagens, ó Deus, no que aprendemos, essa escolinha de criança, também na nossa escola. Eu creio que nós aprendemos alguma coisa. Que a bênção do Senhor, ó Deus, possa estar sobre cada irmão, cada irmã, cada família, ao voltar para suas casas, ó Deus, eles leva em si a bênção do Senhor nesta manhã, de bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu possa também nos trazer de volta hoje à noite, à tarde, para estarmos aqui, dando-nos condição para isso. Nós te pedimos por todos que estão nos acompanhando também, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até às 18 horas novamente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.
guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas